Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje vamos mergulhar num tema mesmo crítico, a desnutrição infantil. As fontes que temos, olha, focam-se na desnutrição energético-proteica, a DEP, ou como também a chamada desnutrição aguda grave, DAG. É impressionante, não é? Pensar que a má nutrição logo nos primeiros 1000 dias pode marcar uma vida inteira, afetando até a capacidade intelectual futura. Exatamente. É um distúrbio bastante complexo, sim. Resulta, no fundo, da falta combinada de energia, de calorias e de proteínas. E as causas? Bem, são variadas. Podem ser primárias, e aí falamos da falta de alimentos mesmo, ou a saneamento deficiente, cuidados que não são os mais adequados. Ou podem ser secundárias, sabe, ligadas a doenças que aumentam as necessidades do corpo ou então dificultam a absorção dos nutrientes. Certo, percebo. Então vamos lá tentar perceber isto melhor. A nossa missão hoje é entender como se define, como se diagnostica e, mais importante ainda, como se trata esta condição, a DAG, seguindo o que as fontes nos dizem. Para começar, como é que se identifica uma criança assim? Não é só olhar, pois não? Pois não é, de facto. A avaliação baseia-se em parâmetros objetivos. Chamamos-lhe antropometria. Usamos o peso para a estatura, o PET, e também o perímetro do braço, o PB. Isto é especialmente útil se a criança tiver edema, aquele inchaço. Aliás, o edema bilateral com cacifo, aquele inchaço que começa nos pés, é simétrico e deixa marca quando se pressiona, só por si já define desnutrição aguda grave. Depois usamos umas medidas estatísticas, os score Z. Se estiverem abaixo de -3 ou se o tal perímetro braquial for menor que 11,5 centímetros em crianças dos 6 aos 59 meses, pronto, temos DAG. E há formas clínicas distintas, como o marasmo, que é aquela magreza extrema, sem inchaço, e o kwashiorkor, que já tem o edema e também alterações na pele, no cabelo, apatia. Hum. E qual é o impacto disto no corpo da criança? Parece devastador, quer dizer. E é, de facto, o organismo entra numa espécie de, pronto, num modo de sobrevivência. O metabolismo basal abranda imenso. Há alterações hormonais muito significativas, menos insulina, mais cortisol, o sistema imunitário fica muito em baixo e o intestino também sofre bastante. As paredes ficam mais finas, as vilosidades atrofiam, produz menos enzimas, o que depois agrava a má absorção e pode levar a mais diarreia. Basicamente, o corpo está a tentar poupar energia. Desliga funções que não são essenciais na hora, como o próprio crescimento. Percebo. Impressionante. E o tratamento? As fontes mencionam uma abordagem muito faseada, não é? Os famosos 10 passos. É aqui que a coisa fica mesmo interessante. Sim, o tratamento tem de ser muito meticuloso, especialmente na fase inicial, a destabilização, que dura mais ou menos de 1 a 7 dias. O foco aí é mesmo tratar condições que podem matar rapidamente. Os passos essenciais incluem, bem, primeiro, a hipoglicemia e a hipotermia. Tratar logo o açúcar baixo no sangue, com glicose ou uma fórmula inicial, a F75. E, claro, manter a criança bem aquecida. São causas de morte importantes no início. Depois, a desidratação. Usa-se uma solução especial, a Resomal, tem menos sódio e mais potássio que a solução de reidratação oral normal e a hidratação tem de ser feita com muito cuidado para não sobrecarregar o coração que está frágil. E as infecções. Assume-se sempre que existem, mesmo que não sejam óbvias, e dão-se antibióticos de largo espectro. A alimentação também é cautelosa. Começa-se com essa fórmula terapêutica específica, a F75. Tem baixa osmolaridade, menos proteína, menos lactose e administra-se em pequenas quantidades, mas frequentemente, para não sobrecarregar o sistema digestivo e metabólico da criança, que está debilitado. E os micronutrientes? Vitaminas, minerais. Mencionou a vitamina A, ácido fólico, zinco. Mas há um ponto que me chamou a atenção, parece ir contra a intuição. Exato. Dá-se esses imediatamente. Mas, e este ponto é mesmo crucial, havia-se a suplementação com ferro. Adiar o ferro numa criança que provavelmente está anémica. Isso é fascinante. E é mesmo importante então. É absolutamente vital nessa fase inicial. Dar ferro nesta fase aguda pode piorar as infecções que já existem e aumentar o chamado stress oxidativo no corpo, que já está tão frágil. O ferro só entra mais tarde. Percebido. Incrível. E depois desta fase de estabilização, o que se segue? Depois vem a fase de reabilitação. O objetivo aqui já é a recuperação nutricional e conseguir aquele crescimento rápido de recuperação, o catch-up growth. Aí sim introduz-se gradualmente uma fórmula mais calórica e proteica, a F100, ou então usam-se alimentos terapêuticos prontos a usar, os ATPU, ou RUFT em inglês.
Uma das fontes menciona o ASPO, por exemplo. São pastas nutritivas, muito calóricas, muitas vezes à base de amendoim, que não precisam de cozinha nem água, o que é ótimo para tratar em casa, em ambulatório, os casos sem complicações médicas. E nesta fase, sim, começa-se o ferro. Mas, tão importante quanto a comida, é a estimulação sensorial e o apoio emocional. Brincar, interagir, o afeto, isso é fundamental para ajudar a recuperar o desenvolvimento psicomotor, que fica muito afetado. E para os bebês mais pequeninos, com menos de 6 meses, a prioridade total é mesmo restabelecer e apoiar a amamentação. Se for preciso, usam-se técnicas como a sucção suplementar, a TSS. Ok, resumindo, a desnutrição aguda grave é uma emergência médica, certo? Complexa. O diagnóstico é preciso, com critérios claros, e o tratamento é muito faseado, muito específico. Falámos das fórmulas F75, F100, da Resomal e da decisão crítica de adiar o ferro. E a recuperação não é só nutrir, é também estimular e dar apoio. Então, o que é que retiramos disto tudo, no fundo? Retiramos que, do ponto de vista clínico, temos hoje ferramentas e protocolos como os 10 passos que funcionam, que salvam vidas na desnutrição aguda grave. Isso é claro. Mas a recuperação completa não é só sobreviver. É permitir que a criança possa prosperar. E as fontes lembram-nos das causas de fundo. A pobreza, o saneamento, a falta de acesso a cuidados, a insegurança alimentar. Fica se calhar a reflexão. Para além desta resposta clínica, que é vital, como é que nós, como sociedade, podemos agir mais nas causas, para prevenir mesmo, para evitar que as crianças cheguem a este ponto de vulnerabilidade tão grande?